Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula. O tópico da nossa aula de hoje é formas geométricas. Nós vamos dar início a um conteúdo diferente do que a gente vinha tendo anteriormente. Nós vamos estudar agora a geometria, certo? Formas geométricas e espaciais. Formas geométricas. Podemos dividir as formas em duas partes. As regiões planas, que é as que vocês já conhecem, o quadrado, o triângulo, o hexágono, que é aquela figura que tem 6 lados, o círculo, e em sólidos geométricos, que são esses aqui: cubo, cone, esfera, cilindro e pirâmide. Os sólidos. Os sólidos são figuras espaciais, ou seja, ocupam lugar no espaço e possuem 3 dimensões. Entre as formas espaciais destacam os poliedros, que a gente vai ver detalhadamente, e os corpos redondos, que também vamos ver detalhadamente. Os poliedros. A palavra poliedro vem de poli, que significa vários, e edros, que significa faces planas. Ou seja, poliedros são figuras geométricas que possuem apenas faces planas. Os poliedros podem ser divididos em duas partes, os regulares ou os irregulares. Os regulares possuem todas as suas faces iguais. E eu tenho um exemplo de um aqui que é o cubo. O cubo tem todas as suas faces iguais, que são quadrados. E os irregulares possuem algumas das suas faces diferentes. A gente tem aqui o exemplo do paralelepípedo. Ele tem 4 faces retangulares e 2 quadradas. Elementos de um poliedro. Nós vamos ter o primeiro elemento do poliedro é a face, né, que é a região plana que delimita o sólido. É o que você vê, é os lados da sua figura. As arestas, que é o encontro de duas faces e segmentos de reta. As arestas são as retinhas que formam o desenho, certo? Os vértices são os pontos, ou seja, o encontro de várias arestas. Quando você tem duas retinhas se encontrando, ali se chama vértice. Veja abaixo. Vamos ver aqui nas figuras a denominação de cada uma. Face, aresta e vértice. Observe que aqui, ó, nós temos um cubo e ele mostra que a face é cada um desses lados. Aqui um lado, outro lado, ali do outro lado. Veja que esses tracejadozinhos tá te mostrando a face que você não está vendo, as partes que você não está vendo, ok? Arestas são essas linhas. Cada uma dessas linhas, certo? É chamada de aresta. E vértices são esses cantinhos aqui, ó. Aqui é o encontro de várias arestas. Aqui é uma aresta, outra aresta e outra aresta. Quando se encontra, forma um vértice. E nós temos aqui uma pirâmide de base quadrada, certo? Ela tem 4 faces triangulares, ó. Uma atrás, a outra do lado e essa daqui da frente, 4. E a base quadrada, que é a outra face. O vértice, ela tem um aqui bem no topo, 2, 3, 4, 5 vértices. E arestas, cada uma dessas linhas aqui que forma o desenho da pirâmide, certo? Outros poliedros, os prismas. Nós temos aqui 4 tipos de prisma. O primeiro prisma de base triangular, né, porque a parte de cima e a parte de baixo é um triângulo. Prisma quadrangular, a parte de cima e a parte de baixo é um quadrado. Prisma pentagonal, o topo e a base também é uma figura que tem 5 lados, né? Pente vem de 5 e pentagonal é 5 lados. E prisma hexagonal da mesma forma. Hexa vem de 6, então 6 lados. Observe que nesses prismas, os lados, ó, aqui, ali atrás e aqui também, os lados de todos eles são formados por retângulos. O que modifica é a parte de cima e a parte de baixo. Triangular porque é um triângulo, quadrangular porque é um quadrado, pentagonal porque é um pentágono e hexagonal porque é um hexágono, certo? Pirâmides. As pirâmides, diferentes dos prismas, elas têm os seus lados aqui. Os seus lados aqui são todos triângulos. Ó. Um triângulo, triângulo, triângulo. O que diferencia e o que dá nome a essas pirâmides são as suas bases. A primeira é uma base pirâmide triangular, ou seja, a sua base é um triângulo. Pirâmide quadrangular, a sua base é um
quadrado, pirâmide pentagonal, a sua base é um pentágono, e pirâmide hexagonal, a sua base é um hexágono, certo? Corpos redondos. Nós vamos ter aqui alguns corpos redondos que nós vamos mais ver. O primeiro, cone, esfera e o último, cilindro. O que o corpo redondo tem de diferente dos poliedros, de prismas, de pirâmides? A diferença é que os corpos redondos, eles rolam. Quando você joga no chão, em alguma superfície, eles saem rolando. Diferente do prisma e dos poliedros e das pirâmides. Algumas figuras e suas planificações. Nós temos aqui o cubo, certo? Quando você abre ele, ele fica com 6 faces quadradas. Nós temos aqui um paralelepípedo, ainda a gente pode chamar de prisma, certo? Aquela caixa de sapato, vamos dizer assim, certo? 4 partes retangulares e 2 quadradas. Nós temos aqui um prisma de base triangular. Observe que os lados, ó, essa parte aqui do meio, são retângulos e as bases de cima e de baixo são triângulos. Um prisma de base pentagonal, ó, seus lados também são retângulos e as suas bases são quem se modificam, certo? Ó, cima e baixo, pentágonos. E por último, a gente tem aqui um prisma por último não, dos prismas, sim. De base hexagonal, a gente tem aqui, os seus lados também são retângulos e as suas bases, tanto de cima quanto de baixo, são hexágonos. Agora, nós temos aqui uma pirâmide de base triangular, certo? Você fecha essas partezinhas assim, certo? Essas de cima. Aqui é a base e essas você junta em cima, ok? Da mesma forma que você junta essas outras, você junta a pirâmide de base quadrada. Observe também que a base dela é essa do meio, é o quadrado, e os outros lados são triângulos. Nós temos aqui, por último, uma pirâmide de base pentagonal, certo? É um pentágono, fica bonitinho até aberta aqui, né? Fica em formato de uma estrelinha. E quando você fecha, ela fica dessa forma aqui. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. O conteúdo, ele é simples. Não é complicado. E até a próxima aula.